Hoje nós vamos falar sobre evolução humana. Como o próprio título sugere, este é o processo que originou a espécie humana. Então foi um conjunto de acontecimentos que começou a nos distinguir como uma espécie. Então, no geral, o que aconteceu? A mandíbula reduziu e o cérebro aumentou, ou seja, a mandíbula, ao passar do tempo, sofreu uma redução, ela era muito maior do que hoje em dia e o cérebro teve esse aumento. Isso não foi o que aconteceu em 100% dos casos, mas foi o que aconteceu no geral. Há 7 milhões de anos atrás, aproximadamente, existiam os pré-australopitecos. Quem eram esse pessoal? Eles eram caracterizados por um modo de vida arborícola, ou seja, eles viviam em árvores, e aqui começou a separação humana dos chimpanzés. Então, nós compartilhamos ancestrais comuns com os macacos. Entretanto, bem aqui nos pré-australopitecos já começou essa separação. Quem era o ancestral do macaco foi dando origem à linhagem dos macacos e os ancestrais humanos foram começando a aparecer. Um deles, pessoal, foram os australopitecos. É válido ressaltar que essa aqui não é uma espécie, é um conjunto de vários e vários indivíduos. Há 4,2 até 1,4 milhões de anos atrás, começou a surgir aqueles indivíduos com a postura ereta e bípede, ou seja, eles caminhavam com as dois membros. Eles possuíam uma arcária dentária mais semelhante à atual e foram desses que começaram a surgir o gênero Homo, há 2 milhões de anos atrás, até aproximadamente 1,5 milhões de anos. O primeiro deles, que a gente costuma destacar, é o Homo habilis. Por quê? Porque esse grupo de indivíduos aqui, ó, esta espécie, ela foi a primeira a utilizar artefatos rudimentares. Eles começaram a pegar pedras e produzir ferramentas. Por isso o nome, Homo habilis, se lembre, habilidade. Habilidade de quê? Produzir artefatos com pedra. Depois deles, outro que se destacou foi o Homo erectus. Ele foi o primeiro a possuir o domínio do fogo. Então, com esse domínio do fogo, começou-se a cozinhar os alimentos. Foi por isso que não teve mais essa necessidade da nossa mandíbula ser tão grande, porque os alimentos foram ficando mais macios conforme cozinhavam. Ele também foi conhecido por ser um caçador bastante habilidoso e ele foi um grupo que começou a explorar mais continentes. Por quê? Dos pré-australopithecus até o Homo habilis, eles surgiram todos na África e se mantiveram no continente africano. Entretanto, aqui no Homo erectus, a gente já vai ver que ele começou a migrar. Então a gente tem registros dele também na Ásia e na Oceania. Outro grupo importante foi o Homo neanderthalis, de 400 mil até 40 mil anos atrás. Este grupo conviveu com o Homo sapiens, que é a espécie que deu origem à nossa atual. Eles já possuíam registro de fala, religiosidade e começou-se a ter os funerais, ou seja, eles se preocupavam com os mortos. Começaram a enterrá-los para protegê-los dos animais. Este grupo é da Europa e do Oriente Médio, ou seja, o Homo sapiens teve contato com este grupo, porque eles foram lá da África até essa parte aqui da Europa e do Oriente Médio. E há 200 mil anos atrás, aproximadamente, surgiu a espécie que deu origem à nossa atual, o Homo sapiens, que é o homem que sabe, podemos dizer assim.
ele se expandiu por todo o planeta e foi a espécie que nos originou. Tanto é que hoje somos a espécie Homo sapiens sapiens. Ok? Qualquer dúvida, podem perguntar.